E aí, meus queridos e minhas queridas do Colégio Arena, do segundo ano, tudo bem com vocês? Sou eu aqui de novo, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo da semana passada, beleza? Espero que vocês estejam muito bem mesmo, com a iminência de um apocalipse a qualquer hora. Espero que estejam cumprindo a quarentena e espero que estejam estudando. Afinal, mesmo se o mundo acabar, quem sabe lá no céu não tem um vestibular, não é? Então vamos mandar ver, né, nesse conteúdo aí, beleza? Vamos dar continuidade às ideias, às ideologias ou às doutrinas sociopolíticas do século XIX, né? A gente está ainda falando do século XIX pra caramba. É um tema bastante denso, que a gente vai ver bastante nesses momentos aqui do primeiro semestre, beleza? Bom, algumas coisas eu já falei para vocês, por exemplo, já comecei o conteúdo chamando atenção para as características gerais do intelecto no século XIX, já apresentei as principais teses liberais. Esse videozinho eu coloquei lá no P+, tá? Acabei de colocar antes de começar a gravar essa aula. Então já pode entrar lá e assistir. Inclusive coloquei também a nossa aula anterior lá no P+, caso você queira ter acesso a ela para rever, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, tá tudo lá. Sinta-se muito à vontade, beleza, meu querido? Aqui nós temos um outro teórico importante, David Ricardo, tomando um cafezinho, né? Pelo menos uma vantagem de estar em casa, poder tomar café à vontade enquanto dá aula, né? David Ricardo, algumas consequências do liberalismo, falamos sobre socialismo utópico, apresentei para vocês os três principais teóricos, e finalmente vamos chegar no tema dessa aula, um tema extremamente polêmico, mais polêmico que mamilos ultimamente, que é o socialismo científico, também conhecido como marxismo, não é? Olha só, a gente já tinha conversado isso em sala, eu tinha falado isso para vocês, né? Marx é um pensador extremamente importante, pouco lido e muito criticado por quem não leu e critica Marx de maneira completamente equivocada, certo? Não que não tenha críticas, eu tenho um monte de críticas, como vocês sabem. Não me considero do ponto de vista político marxista, nem do ponto de vista de teoria da história mesmo, não faço uma história marxista. Mas eu pelo menos li para falar que eu não gosto, certo? Isso é importante. Bom, e aí eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte. Se você quiser começar a ler Marx, primeira indicação é sempre bom começar pelo Manifesto do Partido Comunista. É um livro super simples, porque era um panfleto e tal, mas ele já começa a colocar as bases do pensamento marxista que vão se solidificar depois, aí sim, a grande obra, mais de 3.000 páginas, né, que é O Capital, certo? Escrito pelo Marx e pelo Engels. Ali vai se estabelecer a base do que seria o chamado socialismo científico. Meninos, eu queria pensar com vocês alguns elementos antes da gente entender bem o conceito do socialismo científico. Primeira coisa, a noção de socialismo ela está associada a criar uma antípoda, um conceito oposto à noção de liberal. O socialista é aquele que acredita que não a economia, não os aspectos voltados para a riqueza, para as liberdades individuais, inclusive elas são importantes. A coisa mais importante que pode haver, que há de haver, é justamente o quê? O bem comum, o bem da sociedade, o bem de todos, certo? Então, por mais que o socialismo tenha em sua história vários elementos muito ruins, assim, queima o filme e tal, a ideia em tese era essa, gerar uma condição de vida melhor para todos. A gente vai ver que nem sempre isso dá muito certo, beleza? Marx e o Engels vão fazer duas propostas centrais, assim. Primeiro, uma proposta teórica. Como entender a história? Como entender a sociedade? Por isso vocês estudam tanto comigo, Marx, mas também vão estudar lá nas aulas do Hudson, em sociologia, certo? Porque tem essa interpretação, Marx quanto um modelo interpretativo da realidade, nós vamos falar disso. E um segundo é o Marx político mesmo, né? Então, o Marx filósofo, busca compreender a realidade, e o outro Marx é o Marx que vai fazer uma proposta de transformação política, chamada Revolução do Proletariado. Aqui eu vou explicar de maneira muito sintética, né, rapidinho, Marx, e eu vou dividir em dois grandes blocos. Primeiro, o que seria essa ideia de um Marx enquanto um filósofo, um analista do mundo? Eu vou explicar isso a partir de dois conceitos básicos, que é o materialismo histórico e a dialética, ou, na verdade, um só, é o materialismo histórico e dialético.
beleza? E depois, ainda mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre essa revolução do proletariado, beleza? Vamos, então, começar explicando esse conceito materialismo histórico e dialético. Eu dividi aqui em dois para ficar mais fácil, tá? Começamos falando em materialismo histórico. Para entender isso, primeiro você tem que sacar uma coisa. Marx, ele vem de uma tradição filosófica alemã que é o chamado estruturalismo. E os estruturalistas, eles chamavam a atenção para quê? O que esses caras diziam? O que eles defendiam essencialmente? Olha, os estruturalistas diziam que tudo que é aparente, que a gente vê, cultura, política, religião, etc., na existência, é o que eles chamam de superestrutura. Mas existe algo que dá sustentação a isso, que dá origem a tudo isso. Imagina uma casa mesmo. Você vai construir uma casa, você tem que fazer primeiro as colunas, para depois construir o muro, o telhado, a porta, a chaminé, saindo fumacinha, bonitinho, beleza? É a mesma coisa aqui. Existe uma infraestrutura social que permite a existência da superestrutura social. E o que seria essa infraestrutura das sociedades? É o que o Marx chama das condições materiais da produção de riquezas. Daí materialismo histórico. As condições materiais da produção de riqueza. Tá, você não entendeu nada o que é isso? Claro que não, mas eu vou explicar. As condições materiais de produção de riqueza, basicamente, são os modos de produção. Como que determinada sociedade produz riqueza. E aí, ele vai fazer a história, do ponto de vista marxista, é basicamente isso. A história dos modos de produção. Primeiro, você começa lá com o modo de produção escravista, Grécia e Roma, né? Alguns historiadores, depois do Marx, vão falar até de um modo de produção asiático anterior. A gente não vai falar nisso. Tem um modo de produção escravista, Grécia e Roma, depois modo de produção feudal, depois mercantilista, depois capitalismo industrial, é onde ele morre justamente nessa fase, certo? Mas basicamente é o seguinte, é justamente a maneira como esses indivíduos produzem riquezas que determinam as estruturas políticas, econômicas, culturais, religiosas, sociais, tudo, absolutamente tudo numa sociedade deriva dessas relações. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem lá atrás para a gente poder entender. Grécia, Atenas, modo de produção escravista, tinha um grande número de escravos. Essa grande quantidade de escravos permitia que o cidadão pudesse ter tempo para se dedicar à filosofia, à política e, portanto, era uma política de participação direta na vida política. A democracia ateniense é uma democracia da ágora, onde lá na eclésia, né, na assembleia, todos iam, debatiam, discutiam e participavam ativamente. Ou seja, o que ele está chamando a atenção? Que a maneira de produzir a escravidão, portanto, as relações de trabalho e a escravidão, criou um sistema político que permitia a participação direta dos indivíduos. Ou seja, então o materialismo histórico é o quê? É que as condições materiais de produção determinam as outras estruturas, como a política, como a religião, por exemplo. Uma interpretação marxista para a reforma religiosa, só um outro exemplo, é justamente porque a nova sensibilidade religiosa permitiu o lucro burguês. Então, essa religião protestante, ela é moderna porque ela é de uma nova fase da produção de riqueza, que é o próprio capitalismo, inicialmente mercantilista, para depois passar para o capitalismo industrial, certo? No campo da cultura, a mesma coisa. Assim, falando de uma coisa que vocês sabem que eu gosto muito, que é música, né? Por que as músicas têm 3 minutos, em geral? Porque é o tempo necessário para você passar uma mensagem, vender 2, 3 músicas. Então, na rádio você tinha como ir substituindo e ainda colocar ali um monte de propaganda no meio para poder vender esse produto. Sem contar que os primeiros discos, eles cabiam basicamente 2 minutos e meio, 3 de gravação. Sacaram o que eu tô querendo dizer? A maneira como se produz riqueza determina as estruturas de uma sociedade. Todas elas, então. A economia é a base de todas as estruturas sociais. Por isso que os marxistas, em geral, os historiadores marxistas, são historiadores econômicos, estudam economia. Beleza? Bom, aí o Marx continua. Ele vai lá e vai pensar que essa estrutura econômica, quase sempre ela se baseia num princípio chamado de dialética, que ele vai atualizar o nome e vai colocar o nome de luta de classes. Beleza. Mas, afinal, o que é dialética? Vamos fazer um parênteses, esquece que nós estamos falando de marxismo. Dialética é uma coisa muito antiga. A gente vai encontrar dialética lá, por exemplo, no Sócrates. Sócrates, quando fazia ironia e para aporia, aquelas fases todas que vocês viram, aporia, maiêutica, beleza, vocês conhecem disso, vocês viram isso no passado. Quando Sócrates falava dessas coisas, ele estava propondo um pensamento dialético. Porque o pensamento dialético basicamente propõe o seguinte, ó, existe uma
tese, uma ideia central. Ah, eu acho que a Terra é redonda. Vem alguém e me propõe uma antítese, o oposto disso. E a gente começa a debater. Então, lembrando, para Sócrates o conhecimento é sempre dialógico. Nós estamos falando, por enquanto, só de Sócrates. Então, tem tese, a antítese. A gente vai debatendo, até que gera a síntese. Fala, não, a Terra é um geóide, e nem redonda não é, plana muito menos e tal. Né? A partir desse debate é que nasce a síntese. Então, você tem fica mais longe, tese, antítese e síntese, que seria aqui na síntese que estaria o conhecimento, o Sócrates chamaria de aletheia. Beleza? Pronto, fechamos o parênteses. Esse pensamento dialético vai passando por uma longa tradição, vai chegar no Hegel, e mediante a leitura que o Marx vai fazer do Hegel, ele vai incorporar isso a partir de um princípio que ele chama de luta de classes. Segundo Marx, existem apenas duas classes sociais dentro do sistema capitalista. Isso é uma coisa que eu concordo com ele. Seria o quê? Quais são os elementos centrais ali, né? Quais são essas duas classes? A burguesia e o proletariado. Qual é a diferença entre eles? Burguesia também pode ser chamada dos donos dos meios de produção. É aquele que tem a estrutura para gerar riqueza. É o dono da fábrica, é o dono do comércio, é o cara que tem a terra, é o cara que tem o espaço e a estrutura necessária para gerar riqueza. E tem o dono da força de trabalho. No caso, eu, por exemplo, não é? Que é aquele cara que não tem nada a não ser o quê? A sua força de trabalho. Eu estou aqui trabalhando, vendendo minha força de trabalho para o Arena e vocês estão comprando essa força de trabalho do Arena, né, já da escola mesmo. Eles acabam, em tese, terceirizando o meu serviço. Então, o proletário é o dono da força de trabalho, só trabalha. Só tem como sobreviver através do trabalho. Já o burguês é o dono do meio de produção, aquele que tem estrutura para produzir, certo? Segundo Marx, esses dois grupos eles estão em conflito. Para Marx, na verdade, o proletariado seria a tese. E o oposto a essa tese, a antítese, seria a burguesia. Eles estão em confronto, em luta. Daí luta de classe, sacaram? Entendendo? Por quê? Porque eles têm interesses opostos. Segundo a lógica marxista, a burguesia quer sempre ganhar mais dinheiro. Ele não vai falar isso. Não vai falar nem em lucro, ele vai falar em aumentar a mais-valia. Vocês lembram da aula do Hudson? Né? Que é a origem do lucro mesmo. Enquanto que o proletariado está interessado em diminuir a mais-valia. Certo? Então, são interesses antagônicos, daí esse conflito. E aí, um tenta criar estruturas para superar o outro. Então, a burguesia cria uma estrutura, sei lá, cria o sindicato. Né? A burguesia não, o proletariado cria o sindicato. Aí a burguesia se estrutura e cria leis trabalhistas contra esses sindicatos, certo? Vocês estão vendo que é nessa luta que um vai criando coisa, o outro vai respondendo e tal, que vai gerando essa dinâmica histórica de transformação no tempo. Então, qual que é a dialética? É a luta entre as duas classes. Mas qual que seria a síntese? É a própria transformação da história. Então, para Marx, se você quer entender qualquer elemento da história, você tem que entender essencialmente a luta de classes, a oposição entre burguesia e proletariado. Beleza, em linhas gerais, esse é o tema central da interpretação histórica, filosófica, sociológica que o Marx faz das sociedades. É uma leitura, portanto, de base econômica. Beleza? Só que o Marx ele também era um teleólogo. O que é um teleólogo? É um cara... Hoje em dia tem uma área que se chama futurologia, que estuda o futuro, que pensa possibilidades de futuro. É isso, né? Ele estudava, ele pensava como seria o futuro, né? Só que ele faz essa interpretação do ponto de vista político. Olha, ele faz uma história que começa lá. Modo de produção escravista, Grécia e Roma. Modo de produção feudal, Europa medieval. Modo de produção mercantilista, Portugal, Espanha. Depois, com certo atraso, Inglaterra, França e Holanda, até chegar no modo de produção capitalista, sobretudo capitalismo industrial inglês. Ele faz essa história. Beleza, isso é um processo de historiador. Ele está olhando para o passado, está olhando para trás e fala lá, é isso aí que aconteceu, tá vendo? Beleza. Aí ele vem e faz uma transformação interessante. Ele fala, mas e o que vai acontecer? Ele diz, eu tenho a resposta. E essa resposta é que vai haver uma revolução do proletariado que vai criar primeiro o socialismo, depois o comunismo. Tá, mas vamos com calma. Em síntese, para a gente poder entender esse processo, a gente tem que sacar qual é o elemento mais central dentro da lógica do capitalismo. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Vocês estão assistindo essa videoaula.
os pais de vocês pagam escola. Para quê? Para vocês passarem no vestibular, certo? Para que o pai de vocês quer que você passe no vestibular? Muito bem, para você virar alguém, né? Não, mentira, você já é alguém. Na verdade, é para você ganhar dinheiro, você ter um emprego qualificado e poder ganhar um tutuzinho melhor, ter uma condição de vida melhor. E para que você quer ganhar dinheiro? Muito bem, para comprar um monte de coisa. Propriedade privada. O elemento central, portanto, do capitalismo é o acúmulo de propriedade privada. Só que tem um detalhe. No capitalismo, o interessante não é acumular qualquer forma de propriedade privada. Tipo, esse celular aqui é interessante ter? Claro que é. Oh, minhas filhas são aquelas filhas, né? É lógico que é interessante ter um celular, é bom ter meus livros e tal. Mas é muito mais interessante se eu tiver um negócio chamado de meios de produção. Lembram disso? O que é meio de produção? É aquilo que gera riqueza. Se em vez de eu ser dono apenas do meu celular, isso que é a chave, eu guardo aqui, ser dono dos meus livros, mas eu ser dono de uma indústria, ser dono de uma fazenda, ser dono de um comércio, uma escola, sei lá. Eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, eu vou poder acumular mais propriedade privada ainda. Então, o elemento central do capitalismo, vamos lá, retomando, o elemento central do capitalismo é a propriedade privada dos meios de produção. Para o Marx, é contra isso que os socialistas e comunistas devem lutar, contra a propriedade privada dos meios de produção. Mas como é que se daria essa luta? Primeiro, o Marx acreditava que o capitalismo teria que se desenvolver muito. Desenvolve o capitalismo, bom, vai lá, arrebenta. Por quê? Porque agravaria as diferenças entre burguesia e proletariado. Os proletários ficariam numa condição econômica, financeira, muito pior. Então, qual que era a ideia? Com isso geraria a chamada consciência de classe. Os caras falam, nossa, é horrível viver nessa sociedade sendo explorado e tudo mais. Então, essa estrutura, né, capitalista, ela geraria a chamada consciência de classe. Temos aí o primeiro equívoco grave para mim do marxismo, tá? Que é justamente, cara, existe alienação, os caras são alienados pelas estruturas burguesas e eles vão acabar não tomando consciência, mas isso é um outro processo. Vamos lá. Então, beleza, os caras seriam explorados, criaram consciência. Nossa, a gente é explorado pra caramba, que horror. Vamos fazer uma revolução, vamos quebrar tudo, tomar o poder. Chamaria-se, então, a revolução do proletariado. Esses caras tomariam o poder e criariam um novo tipo de governo. Esse novo tipo de governo é um novo sistema chamado de socialismo. E o que é? Em que consiste o socialismo? Primeira coisa, o socialismo ele vai garantir uma transformação radical na maneira que se entende a propriedade. A propriedade dos meios de produção, presta atenção, a propriedade dos meios de produção. O celular ainda é meu, o ventilador ainda é meu. Vocês estão vendo o ventilador? Tá aqui, ó. O ventilador ainda é meu. Os livros ainda são meus. Mas se eu fosse dono de uma fábrica, a fábrica já não seria mais minha. Então, a propriedade dos meios de produção, ela deixa de ser privada e se transforma numa propriedade estatal. Cria-se um Estado forte que vai ter a propriedade de todos os meios de produção. E esse Estado seria o responsável por distribuir de maneira mais igualitária as riquezas do mundo. Esse Estado seria um Estado ditatorial, uma chamada ditadura do proletariado, conceito que eu detesto. Beleza. Mas o Marx chama de ditadura do proletariado porque ele diz que as monarquias liberais e depois as repúblicas liberais, né, as democracias liberais, elas são, de certa forma, a ditadura da burguesia, porque com dinheiro você controla o poder, você escolhe quem vai governar e etc. Então ele fala, olha, isso é ruim? É. Mas a gente tem que acabar com a ditadura anterior, criando uma ditadura do proletariado, um governo forte, controlado pelos proletários, que iriam impor a estatização dos meios de produção, criando as propriedades estatais dos meios de produção. Até aí, tranquilo? Beleza. Essa sociedade ela ia gerar um rápido desenvolvimento social. E esse desenvolvimento social seria tão grande, tão rápido, que em um momento as pessoas criariam uma consciência comunal. Ou seja, eles perceberiam que, olha, não é legal ter propriedade privada. É muito mais interessante a gente poder fazer todo mundo ser dono de tudo e tudo mais. E com isso, não haveria mais necessidade dessa ditadura do proletariado. Esse Estado ia se desfazendo e a propriedade, já que não tem mais Estado, a propriedade dos meios de produção não seria mais estatal, mas seria agora de todos. Seria uma propriedade comunal. Daí surge a terceira e última fase, o que ele chama de fim da história, que é o comunismo. O comunismo é quando o fim da história, porque não tem mais luta de classe, sacou? Todo mundo agora tem acesso a tudo e tudo mais. Beleza. Olha, eu acho esse marxismo extremamente romântico, né? Já falei para vocês que eu não
boto muita fé nessa questão de consciência de classe, que eu acho que tem alienação. Eu não boto muita fé, quer dizer, boto fé nenhuma em nenhum tipo de ditadura. Então, ditadura do proletariado, sai fora, estou fora de qualquer tipo de ditadura. E terceiro, eu nunca acho que esse Estado ditatorial proletário vai se desfazer. Afinal, quem está no poder não quer perder de jeito nenhum. Beleza? Bom, dando continuidade, nós estamos vivendo um momento de caos, muito caos. Nada melhor do que um meme que deixa muito claro para nós que os memes são o ópio do povo. Uma paráfrase aqui da frase famosa do Marx, né? Que a religião é o ópio do povo. Beleza? Mas são mesmo, a gente está precisando de meme, a gente precisa rir. Quem quiser manda meme, eu adoro. Memes históricos, melhor ainda. Beleza? Vamos para frente para a gente acabar, já estamos acabando esse conteúdo, né? Vamos fazer aqui um exercício, uma atividade. Olha só. Karl Marx partiu da relação entre proprietários e não proprietários dos meios de produção para caracterizar a formação das classes sociais e da sociedade capitalista. Para ele, essa divisão social é a primeira forma de divisão do trabalho. A divisão entre aqueles que produzem e aqueles que se apropriam da produção. Ou seja, burgueses, proletários. Não quer dizer, contrário. Proletários e burgueses. No que se refere à formação e à relação das classes sociais, considerando-se a concepção de Karl Marx, assinale a alternativa correta. Então, é para falar o que o Marx disse aqui. Beleza? Olha só, vamos lá. Letra A. A dinâmica social está centrada na propriedade coletiva. Letra B. Aqueles que possuem a posse dos meios de produção compram a força de trabalho dos que não possuem condições materiais de produzir a própria subsistência. Letra C. A sociedade capitalista organiza-se com base no interesse da classe proletária. Letra D. As classes sociais expressam-se unicamente pela divisão econômica entre os indivíduos. Letra E. A sociedade é dividida em inúmeras classes ou estratos sociais, de acordo com o poder econômico de cada indivíduo. E aí? Qual você marcaria? Quer um minuto para pensar? Pausa o vídeo, não dá tempo. Beleza? Estou enrolando só para você pensar. Muito bem, queridão. Você acertou. Letra B. Né? Mas vamos entender onde está o erro. A dinâmica social está centrada na propriedade coletiva. Sério? Tudo que existe aqui que pertence a todos? Né? E esse computador que você está vendo, ou esse celular que você está usando, é de todo mundo? Claro que não. Né? Primeiro porque ele não fala que é propriedade do meio de produção, ele fala propriedade. Então já está errado por aí também. Letra B. Aqueles que possuem a posse dos meios de produção. Quem é? Burguesia. Muito bem, você é fera. Compram a força de trabalho dos que não possuem as condições materiais de produzir a própria subsistência. Quem são esses? Muito bem, proletariado, trabalhador, exatamente. Né? Então é isso mesmo, tá? O que ele está chamando a atenção aqui é para a luta de classes. Letra C. A sociedade capitalista organiza-se com base no interesse, dá vontade de rir, né? Com o interesse da classe proletariada. O capitalismo quer melhorar a vida do trabalhador? Não viaja, né? Claro que não. Letra D. As classes sociais expressam-se unicamente pela divisão econômica entre os indivíduos. Claro que não. A divisão econômica ela é central, ela é a origem de todas as diferenças. Mas você tem diferenças de acesso à educação, diferenças culturais, diferenças políticas e etc. Letra E. A sociedade é dividida em inúmeras classes ou estratos sociais, de acordo com o poder econômico de cada indivíduo. Não, jamais. Isso é um trem que o Marx está certíssimo. Nós vivemos em sociedade capitalista, pelo menos por enquanto, o coronavírus pode acabar com isso a qualquer momento, não é? Mas nessa sociedade capitalista existem apenas duas classes sociais, burguesia e proletariado, proletariado e burguesia. Beleza? Suave, meninos. Acabamos o marxismo. Vamos para o nosso último tópico, o anarquismo, também conhecido como comunismo libertário. A grande diferença é o seguinte, para Marx, né, porque a gente vai ver que anarquismo lembra muito comunismo, mas tem algumas diferenças centrais. Primeiro, não existe Estado, assim como o comunismo. Só que aqui, cara, não existe nenhuma instituição social. Existem vários teóricos anarquistas, vários, mas, em geral, eles vão concordar no seguinte, olha, não pode existir Estado, mas não pode existir instituição nenhuma, certo? Não pode existir religião, não pode existir igreja, não pode existir sindicato, nada, porque se tem uma instituição, ela é exploratória. E aí vem a grande diferença. Qual a diferença entre o socialismo e o anarquismo? Socialistas acreditam que a exploração se dá através das relações de trabalho. É no trabalho que eu sou explorado. Os anarquistas é em qualquer tipo de relação. Se tem uma estrutura,
essa relação exploratória. Por exemplo, eu sou pai de família, eu tenho minhas filhas, minha esposa aqui, mora todo mundo aqui. Em tese, não, lembra que nós estamos falando do século XIX. Na prática, hoje em dia, ainda bem, não é assim. Mas, em tese, eu sou o cara que exploro essa estrutura. Minhas filhas são obrigadas a me obedecer, minha esposa tem que ceder aos meus interesses e aos meus desmandos a hora que eu quiser. Então ele fala, olha, a família tradicional também não é interessante, sacaram? Então os anarquistas vão ser contra qualquer tipo de instituição. Ah, o padre explora o fiel, o pastor explora o fiel, e assim vai também, beleza? É justamente nessas instituições que estão todas as desigualdades sociais. Tem que fechar sindicato. Líder sindicalista também é explorador, segundo essa lógica, beleza? Suave, tranquilo. Além disso, eles também propunham uma transição rápida entre o capitalismo e o comunismo, sem essa fase de transição do socialismo. Os dois principais teóricos que nós vamos ver é um francês, o Proudhon, e o outro um russo, o Bakunin. O Proudhon vai dizer o seguinte, olha, o elemento central para o anarquismo é a autogestão. Não tem mais Estado, todas as indústrias, as empresas, elas seriam geridas coletivamente por todos que participam dela. Por exemplo, o Arena não teria mais os donos, então quem ia gerir o Arena? Todo mundo junto. Vocês alunos, nós professores, pessoal da limpeza, o Henrique, todo mundo junto, que é o diretor, vamos supor que seja só ele, né? Não é. Mas, então, todo mundo junto ia gerir, e todo mundo ia dividir as riquezas produzidas entre eles, certo? O Bakunin, o russo, né? Russo sendo russo, vai ter uma resposta muito mais radical. Ele falou, olha, a ideia aqui é fazer um anarquismo terrorista. Vamos matar todo mundo que representa o Estado, todo mundo que representa a burguesia, vai sobrar só trabalhador, que vai dividir tudo entre todos, beleza? E, por fim, eu só queria chamar a atenção para uma tendência tipicamente brasileira. O Brasil faz jeitinho para tudo que é coisa, não é? Por influência dos imigrantes italianos lá no começo do século XX, vai ter um movimento chamado de movimento anarco-sindicalista, que era um sindicato anarquista. Meu bisavô participou disso, inclusive. Não está aqui perto, senão eu mostrava o jornal que tem a foto dele, certo? E aí, basicamente, é o quê? É os trabalhadores se organizarem para fazer um sindicato anarquista. Beleza, meninos? Olha só, terminamos nosso conteúdo. Semana que vem eu trago mais informações, conteúdo novo, inclusive, a gente vai trabalhar, beleza? Eu coloquei para vocês uma lista de exercício, coloquei vídeos, vou colocar, semana que vem, ver se eu coloco um texto também. E eu queria passar uma tarefa, eu não coloquei no slide, eu anotei aqui, então eu vou ditar, tarefa de casa, faça, porque eu vou dar vista na semana que vem. Para casa, página 21, números 2 e 3, páginas 24 a 26, números 9, 14, 16 e 17. Again, novamente, anote. Estou enrolando, que você vai buscar um papel, uma caneta. Anota a tarefa, por favor, anota a tarefa. De novo, vai. Livro, página 21, números 2 e 3. Página 21, números 2 e 3. Páginas 24 a 26, 24 a 26, 24 a 26, números 9, 14, 16 e 17. É isso, é nóis. Falou. Meninos, qualquer coisa que vocês quiserem tirar dúvida, me chamem. Minhas filhas estão me chamando. Ainda bem que eu acabei na hora certinha para poder ir atender o chamado das minhas piquititas. Um abração, meninos. Falou. É nóis. Valeu.